A OpenAI deu um ultimato para o Brasil, hein? A OpenAI disse assim: flexibilizem essas leis de direitos autorais, senão nós não podemos investir no país de vocês. É o que a matéria do Intercept está expondo e é um assunto que eu quero trazer aqui para vocês. Nós vamos fazer uma espécie de leitura react a essa matéria. Eu queria agradecer muito a cobertura do Intercept que eles têm feito nesses últimos tempos sobre o assunto da inteligência artificial, sobre o assunto dos data centers. Tem sido um veículo que está indo muito atrás dessas questões. Então eu queria tomar esse tempinho aqui no início do vídeo para dizer: apoiem o trabalho deles, doem, porque em questão de jornalismo de tecnologia no Brasil, eles estão fazendo um trabalho excepcional. Tá beleza, pessoal? Somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos de tecnologia e política, e se vocês também quiserem nos apoiar, seguir as nossas redes, né, ver os nossos roteiros e links que a gente está recomendando nos vídeos, na descrição e no comentário fixado. Vamos nessa. Então a reportagem da Laís Martins, o título é: OpenAI diz que só fará investimento bilionário se Brasil mudar leis de direitos autorais. Secretário do governo Lula vê chantagem. Ah, sério? Será que é chantagem? E daí, de novo, reportagem da Laís Martins do dia 13 de novembro, tá? Apoiem o Intercept. Muito foda o trabalho que eles estão fazendo. A OpenAI, criadora do ChatGPT e uma das líderes mundiais em desenvolvimento de inteligência artificial, disse ao governo Lula que tem 5 bilhões de dólares para investir no Brasil, mas suspendeu os planos por causa das leis de direitos autorais e sinalizou que esse investimento bilionário depende de mudanças na legislação. Aí eu só queria fazer um parênteses de cara aqui. Da onde que você está tirando essa porra desses 5 bilhões, OpenAI? Isso aí é tu usando o cartão de crédito da Microsoft, tá? Então tu se aquieta, você nem tem esses 5 bilhões aí. E eu mal posso esperar pro estourar dessa bolha desgraçada. O episódio ocorreu durante uma reunião realizada a pedido da OpenAI com o Ministério das Comunicações em 4 de setembro, da qual o Intercept Brasil obteve acesso à ata. Muito foda. O Intercept consegue fazer um negócio que a gente não consegue fazer aqui no canal, pessoal, que é jornalismo investigativo, tá? Embora o governo tenha anunciado recentemente uma política para atrair investimentos em infraestrutura de IA, o secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura, Marco Souza, diz que a postura da OpenAI pega mal porque soa como uma chantagem. A gente tem um nome específico para isso, é lobby. A empresa diz: ó governo, defenda os meus interesses e a gente pode se resolver, ajudar aqui, fazer uma coisinha que vocês estão querendo. O debate sobre remuneração por direitos autorais para os detentores de conteúdo usado para treinar modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT da OpenAI, é central nas discussões da regulamentação da inteligência artificial. O tema também é chave para empresas que pretendem investir no Brasil, já que o marco regulatório de IA que está sendo construído prevê que elas devem remunerar artistas, jornalistas, designers e qualquer pessoa ou empresa se o seu conteúdo for usado no treinamento de modelos, o processo em que a máquina aprende padrões a partir de uma grande quantidade de dados. Isso, por sua vez, torna o custo para as empresas de IA operar no Brasil muito mais alto. Então isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, tá? Se a gente passar uma boa lei de direitos autorais em que as empresas teriam que remunerar os artistas pelo uso que elas fazem desse trabalho, e quando eu digo uma boa lei, seria remunerado de uma maneira justa. Eu acho que mesmo que a gente aprove, as empresas não vão de jeito nenhum querer que isso seja remunerado de uma maneira justa, porque seria completamente inviável, é isso que eles estão dizendo, disfuncionar, porque eles roubaram muito conteúdo dos artistas e eles não sabem nem qual conteúdo eles roubaram. Se existisse justiça no mundo, esses modelos, do jeito que eles existem, fechados e na mão dessas empresas, não poderiam existir, porque eles têm trabalho de basicamente todos os artistas do mundo. Todo o trabalho que estava disponível na internet e fora da internet e em trabalhos com direitos autorais, né? A gente não tem provas, mas a gente tem convicção que eles treinaram em todo esse conteúdo, tá dentro desses modelos. Se vocês forem esse tipo de pessoa que sempre aparece no comentário que diz: ah, mas direitos autorais é uma merda, e você também gosta da pirataria, e você diz que as pessoas podem usar os conteúdos da maneira que quiserem, então por que você é contra a OpenAI fazer isso? Eu sou contra, porque eles transformaram isso na porcaria de um produto, é um negócio fechado, isso não está disponível para toda a humanidade. Isso não é uma coisa que pode ser usada por todo mundo sem custo. Eles literalmente estão usando isso para ganhar dinheiro, e o pior de tudo é que eles não ganham dinheiro. Eles estão destruindo a porcaria do meio ambiente, eles estão criando uma bolha absurda na economia dos Estados Unidos, e se vocês pegarem os retornos de investimento lá deles, eles não ganham dinheiro. A única maneira que eles conseguem dizer que eles ganham dinheiro, basicamente gastando em data center, em energia, a mesma coisa que eles recebem para operar o produto deles, é porque esses gastos estão no data center da Microsoft, está no data center da AWS, daí a Microsoft está com os data centers, ela está recebendo o dinheiro da OpenAI, mas está tendo depreciação disso. Então, nós fizemos um vídeo todo sobre a bolha da infraestrutura da IA. Tá? Então, enfim, eu fico muito puto porque as empresas, elas roubaram todas essas coisas e elas dizem:
Gente, pensem na gente, o nosso modelo de negócios que não dá dinheiro nenhum, ele ia inclusive dar muito mais prejuízo se a gente tivesse que compensar vocês de uma maneira justa. A minha resposta é, então fecha essa merda. Destrói essas porra desse modelo que eles não servem pra nada, então. A remuneração por direitos autorais é um mecanismo de proteção de trabalhadores, mas também é um instrumento de combate à prática extrativista de empresas de tecnologia que se apropriam indevidamente de conteúdo disponível na internet para treinar modelos que beneficiarão apenas eles financeiramente. Obrigado por basicamente responder de uma maneira muito melhor o que eu estava falando antes, tá? Valeu, Laís. Segundo a ata da reunião, os representantes da OpenAI, incluindo Benjamin Schwartz, diretor global de parcerias e políticas de infraestrutura, disseram aos servidores do governo, dentre eles o ministro de Comunicações, Frederico Siqueira, que a empresa considera que o Brasil possui as condições ideais de infraestrutura, energia e recursos naturais para receber grandes centros de computação, mas que os investimentos dependem da evolução do marco regulatório da IA e da flexibilização das leis de copyright. Então lembra quando a gente estava falando dos data centers, do projeto Redata, que o governo está querendo trazer investimentos de data center aqui? Eles não só não pensam na gente ter a possibilidade de apropriar essa tecnologia, como eles também querem que a gente mude a legislação para eles poderem se apropriar mais ainda dos nossos dados e terem que, né, não pagar as pessoas aqui do Brasil. Então, basicamente, para eles colocarem os data centers aqui, que eu chamo, né, de empreendimentos extrativistas, porque eles vão estar usando a nossa energia, o nosso espaço, a nossa água, para criar uma coisa que vai beneficiar muito mais eles, que eles entendem que eles têm expertise, mas aqui no Brasil a gente não vai formar a tecnologia ou a expertise das pessoas para usar essas tecnologias. Além de tudo isso, eles dizem, mudem essas leis para que elas nos beneficiem mais, para a gente botar esse investimento merda aí dentro. A ata ainda sinaliza que a OpenAI vê como um problema as leis de direitos autorais no Brasil, que atualmente impedem o uso de dados de empresas locais para treinamento de modelos de IA. Por que você quer tanto dado para treinar os modelos de IA, OpenAI? Não é suficiente os dados que vocês já têm? Eles dizem, óbvio que não é suficiente, nós precisamos papar mais dados. Continuando o texto aqui, pressão se espalha por outros ministérios. Marcos Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura, disse ao Intercept que essa abordagem da OpenAI também chegou até a pasta onde ele atua exatamente nesses termos e se repetiu com outras empresas. Eu falo, nós temos uma Constituição, o direito autoral está na Constituição no artigo 5º. Nem emenda constitucional resolve para vocês. Teria que fazer uma constituinte, então, I'm sorry, sinto muito, disse Souza. Ou seja, nada feito para as empresas. Gostei, bem debochado, tem que debochar da cara desse Sam Altman aí. Segundo Souza, o discurso das empresas de que deixarão de investir por conta da regulação sempre existiu. O que é diferente nesse caso é que há um programa federal de incentivo à instalação de data centers, o Redata, e o Brasil é um mercado digital gigantesco. Não tem empresa que vai abrir mão do Brasil, afirmou. E isso aqui é uma visão que a gente tem que sempre ter. Quando vierem com esse papo de, se a gente não deixar a OpenAI pisar em cima da gente, eles vão deixar o mercado do Brasil. Eles querem o mercado do Brasil. A gente é um mercado que é extremamente receptivo a novas tecnologias, a gente usa muito esses produtos deles e eles querem os nossos, não só os nossos dados, mas querem a gente como usuário, querem as nossas empresas usando esses produtos, querem contratos do governo desses produtos. O que deveria mesmo era escorraçar todas essas empresas daqui para a gente poder construir a nossa tecnologia daqui. Mas se eles vierem com qualquer tipo de chantagem, façam isso, façam aquilo para a gente continuar atuando no mercado de vocês, só dizem, façam o que vocês quiserem. Se vocês quiserem se retirar, mais fácil pra gente, vocês precisam do nosso mercado. Eles não vão abandonar o mercado do Brasil. Isso é uma bobajada, essas empresas precisam do mercado do Brasil. Continuando com o texto. Do ponto de vista deles, da empresa, fazer esse tipo de blefe, de bravata, não ajuda. Isso pode colar em um país menor, mas aqui no Brasil eu conversei com muita gente no governo e não tem ninguém preocupado com isso, pontuou Souza. Pega mal porque soa como uma chantagem sobre sua soberania, complementou. Como desfecho da reunião, de acordo com a ata, ficou definido que a OpenAI apresentaria propostas formais de investimento e cooperação, incluindo projetos sociais, ambientais e infraestrutura tecnológica, e que o Ministério das Comunicações buscaria articulações com outras pastas para viabilizar a construção de um marco regulatório seguro, moderno e convergente com as demandas do setor privado. Legal, mas eu quero ver, tá? Eu sei que eu pareço muito cético com o governo Lula, tá? Embora eu ache que eles lidam com essa questão um pouquinho melhor que o Bolsonaro, eu acho que eles falam muito bem sobre o discurso da soberania digital, mas como até outras matérias do Intercept falaram, e eu vou mostrar a thumbnail e linkar o vídeo aqui do canal, a gente gasta muito dinheiro com essas ferramentas deles, a gente está entregando muita coisa na mão dessas big techs, empresas lá de fora, e é só olhar as chantagens que o próprio Trump fica fazendo, a maneira como essas big techs tentam atuar dentro do nosso país, para ver que não é nada saudável isso, tá? Então eu sou bastante crítico à maneira como o PT tem lidado disso, que é com um discurso de
soberania digital, mas na hora de atuar, eles conciliam bastante com as Big Techs, tá? E eu acho que eles não tinham que conciliar nada. Procurado, o Ministério das Comunicações disse em nota que destacou durante a reunião estar desenvolvendo a Política Nacional de Data Centers para o eixo de infraestrutura e conectividade, e enfatizou que considera o desenvolvimento do setor uma prioridade para a área de telecomunicações nos próximos anos. Sobre direitos autorais, a pasta informou que a empresa deve procurar os órgãos governamentais que estão avaliando o tema, sem citar quais são. Já a OpenAI nos disse, também em nota, que engaja com a autoridade e outros atores do ecossistema de IA para compartilhar conhecimento e explorar oportunidades e que, como parte da iniciativa OpenAI for Countries, ajuda países a desenvolver capacidade em IA, o que inclui discutir implementação de infraestrutura e investimentos. Primeiro que essa resposta com certeza foi escrita pelo ChatGPT, eu acho que o porta-voz da OpenAI é o ChatGPT, e segundo que vocês não estão ajudando porra nenhuma, vocês estão ajudando a criar mercado para vocês atuarem em cima, tá? Então fica na sua, empresa privada não fala nada, cara. A empresa ainda informou que tem sido transparente sobre a importância de um marco regulatório equilibrado que proteja direitos sem sufocar a inovação e que permita ao Brasil competir em escala global. Sabe o que é escala global? Vocês me digam aí no chat o que é escala global. Direitos autorais na mira do Senado. Essa parte é importante que vai falar sobre a regulamentação aqui. Ainda que não tenha aparecido de maneira tão explícita antes, não é a primeira vez que as empresas de tecnologia e desenvolvedores de data centers, a OpenAI faz ambas as coisas, pressionam para a mudança nas leis que a beneficiam. Em dezembro de 2024, quando o projeto de lei 2338, que regulamenta a IA no Brasil, estava prestes a ser aprovado na Câmara dos Deputados, presidentes de empresas de data center lançaram uma carta em que pediam a retirada do artigo que prevê a remuneração por direitos autorais. A proposta do setor, segundo o documento, era de que o uso de obras publicamente disponíveis na internet para o desenvolvimento e treinamento de sistemas de IA de forma não onerosa deve ser a regra geral para não excluir o Brasil do cenário internacional do desenvolvimento de IA. Que desenvolvimento de IA que a gente faz aqui no país? Eles literalmente estão falando de botar o custo energético, o custo de espaço, né? Os data centers aqui dentro e de poder roubar os dados dos nossos usuários. Eles fazem desenvolvimento tecnológico de modelos. Eles estão dizendo, por favor, não cobrem pelos dados dos seus usuários, porque daí não vai rolar desenvolvimento tecnológico para vocês. Que desenvolvimento tecnológico? Acho que dá para entender o quão ridículo é isso que eles estão dizendo. Ou seja, queriam usar o conteúdo disponível na internet para treinar sistemas sem ter que pagar por ele. Esse é o resumo da coisa. A OpenAI está sendo processada em alguns países por isso. Nos Estados Unidos, o New York Times move uma ação contra a empresa e a Microsoft sob a alegação de que seus modelos de IA foram treinados em milhões de artigos de jornal protegidos por direitos autorais sem permissão. Eu acho que quem segue bastante o canal aqui já viu eu citar esse processo durante vários vídeos, mas talvez eu linke agora no final do vídeo, um dos vídeos que a gente fez sobre isso. Como a maioria das legislações mundiais sobre o tema, a Lei Brasileira de Direitos Autorais é anterior ao treinamento de modelos grandes de IA e, portanto, não há um consenso sobre como ela deve ser interpretada para o uso de empresas de IA generativa. Apesar de não tratar especificamente do uso do conteúdo protegido para o treinamento de sistemas de IA, a nossa lei atual abrange determinados usos que são necessários a esse processo, como a reprodução e o armazenamento em base de dados, disse ao Intercept Lucas Chiro, pesquisador de pós-doutorado no IBCT/INCC, coordenador de pesquisa no Center on Knowledge Governance Research Fellow no CITIP-Q Leuven, é o que está escrito aqui, tá, pessoal? Advogado, professor e consultor em direitos de propriedade intelectual. A pessoa, quiçá, com mais cargos que eu já vi. Não, o meu professor lá, o Edson Prestes, tem mais cargos que esse cara. A gente fez entrevista aqui no canal. Esses usos, caso não estejam amparados por uma limitação ou exceção, sejam realizados sob conteúdo protegido pela LDA e ainda não integrante do domínio público, podem demandar autorização prévia e expressa e até mesmo remuneração, explicou. Segundo o advogado, o grande debate é se esses usos e outros que sejam necessários para a mineração de textos e dados no treinamento de sistemas de IA devem sempre demandar autorização prévia e expressa ou se poderiam haver exceções. A versão mais recente do projeto de lei 2338, aprovado no Senado em dezembro passado e agora em tramitação na Câmara, tenta corrigir essa lacuna ao obrigar empresas de tecnologia a remunerar os detentores dos direitos autorais. O Ministério da Cultura, inclusive, defende essa versão do texto. Ela traz uma segurança jurídica para todos porque cria uma remuneração e também traz para a legalidade o que essas empresas fizeram, porque essa situação é ilegal aqui no Brasil e em qualquer país no mundo, destacou Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura. A regra no direito autoral é autorização prévia. E essa mineração em larga escala, essa raspagem da internet, não teve autorização prévia, ressaltou. Na avaliação de Chiro, o artigo sobre direitos autorais no projeto de lei faz uma distinção fundamental ao distinguir usos de interesse público como pesquisa, educação e preservação do uso feito por grandes empresas de IA generativa com finalidade comercial.
Souza, que em sua passagem anterior pela pasta da cultura liderou a área de direitos autorais entre 2004 e 2016, aponta o contraste com o debate que predominava dos anos 2000. Ali, o que muito se discutia era se a lei de direito autoral era por demais rígida e impedia o acesso à cultura. E isso era expresso em várias discussões que existiam no âmbito do digital, mas também, por exemplo, nos campos universitários, na questão do Xerox. Isso aqui é a discussão que eu estava tentando ter com vocês. A gente está num momento diferente, tá? O momento em que o direito autoral, isso é uma coisa que a gente já debateu algumas vezes no canal aqui também, eu tô tentando lembrar alguns dos vídeos. Eu acho que tem um vídeo que a gente fez um react ao meu amigo Leonardo Foleto, lá do site Baixa Cultura. Eu vou tentar achar e linkar ele aqui em cima. No início dos anos 2000, as leis de direito autoral, elas estavam restringindo a pesquisa, a crítica, a disseminação de informação. Porque a lei do direito autoral, no sistema que a gente tem hoje, ela protege mais o detentor dos direitos autorais, que é quem é dono, né, no caso da música, a gravadora, no caso dos artigos científicos, as revistas em que eles foram publicados, no caso dos livros, as editoras, e menos a pessoa que escreve, porque a pessoa que escreve, a pessoa que cria a música, a pessoa que fez um artigo, geralmente ela quer que o máximo de pessoas veja aquele conteúdo, mas ela também quer ser remunerada de uma maneira justa. O que a pirataria ali da década de 90 e 2000 mostrou é que na ausência de uma remuneração justa para os pequenos artistas, até para os grandes artistas, porque as gravadoras, as editoras estavam tirando uma parcela muito grande, as pessoas compartilhando livremente o conteúdo criou uma situação que estava pelo menos permitindo o livre acesso à cultura, o livre acesso à informação. Isso tudo culminou, né, no momento diferente que a gente está hoje, que a gente tem os streamings, a gente tem uma internet extremamente focada na criação e compartilhamento de conteúdo, mas isso abriu as portas para os modelos de IA generativa, onde as empresas se apropriam de tudo isso e ao mesmo tempo a internet antiga que tinha todo esse conteúdo, ela tá morrendo, ela tá sendo sufocada por essa internet nova fake que tá sendo gerada por esses modelos de IA. Esse é meio que o novo momento que a gente tá, é um momento bem diferente do início do século, quando a gente tinha as discussões sobre os direitos autorais que ele está citando ali. Quer dizer que direitos autorais são a solução, que é uma coisa boa? Não, eu não sou a favor ainda de direitos autorais. O que eu sou a favor é que a gente ache uma solução que funciona para os artistas, que funciona para os trabalhadores e não para as empresas. Esse, em resumo, né, um resumo de 5 minutos do que eu acredito, tá ligado? Aí, continuando, o último parágrafo do texto. Agora, a realidade é que quem está usando são as maiores empresas do mundo e estão usando o patrimônio cultural brasileiro todinho, sem pedir autorização, sem remunerar. Esse é o problema, concluo. Eu concordo, tá ligado, pessoal? Esse é o grande problema. Se esses modelos eles fossem livres, eles fossem usados pela humanidade inteira, eles realmente fossem a democratização do acesso a toda a informação que essas empresas dizem que é, eu não teria tanto problema com isso. O problema é que essas empresas estão destruindo o mundo inteiro, estão destruindo a internet, estão destruindo a cultura, estão destruindo o meio ambiente, estão fazendo isso com os nossos dados, sem nos remunerar. E elas vêm aqui ainda e dizem pro Brasil, se vocês não fizerem exatamente o que a gente quer na lei, nós não vamos investir dinheiro em vocês. Mas que bom que eu gostei do tom que elas foram tratadas aqui. Vamos ver se isso vai se concretizar mesmo nos projetos de lei que a gente vai conseguir aprovar. Eu sou muito crítico ao projeto Redata. Eu não quero que essas empresas construam data centers aqui naqueles termos que estão lá. E nós falamos várias vezes sobre isso no canal. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo a Laís Martins do Intercept por esse texto. Não é a primeira vez que a gente traz conteúdo deles aqui. Hoje eu resolvi fazer essa leitura porque eu acho esse assunto extremamente importante e eu espero que tenha sido um bom react de texto. React de texto é uma modalidade que eu gosto de fazer às vezes, mas ela é um pouco estranha, né? Me digam o que vocês acharam disso. Nós vemos na próxima. Tecnologia e Classe saindo. Falou!